Buenos dias a todos de la sessão 2, Políticas de Comunicação e Cultura do Congresso de la ULEPIC. Meu nome é Zeula Cabral e sou professora do Master em Memória e Coleções da Fundação Casa de Rui Barbosa e coordenadora do Grupo de Investigação Economia Política de la Comunicação e la Cultura. Minha instituição está aqui em la cidade de Rio de Janeiro, Brasil. Minha investigação se titula Comunicação e Cultura em la Era Digital, entre la concentração e la democratização de los medios. O objetivo da investigação é mostrar como a sociedade, os políticos e os empresários em la era digital veem la cultura e la comunicação em Brasil e a importância de sua democratização. A sociedade se ha visto afetada por as novas tecnologias que invadem os lugares e ligam a todos os cidadãos desde os ângulos social, cultural, econômico, político e mediático. E em o caso do Brasil, sua população é multicultural, sendo altamente consumidora de conteúdos exibidos em los meios e telecomunicações. Existe uma concentração de poucos conglomerados que controlam a transmissão de televisão ou rádio, televisão de pago, internet, telefonia e banda ancha, e também é o processo de digitalização, algo que se traduz em uma falta de diversidade e conteúdo cultural e impede a democratização da comunicação e da cultura. Brasil é um país grande territorialmente, conta com quase 6.000 municípios, contando com o Distrito Federal e o Distrito Estatal de Fernando de Noronha. Tem 5 regiões com culturas próprias e, ao mesmo tempo, diversificadas com diferentes acentos, incluso com uma grande extensão territorial e população, que soma mais de 210 milhões de pessoas. Brasil, com estes grandes números, se observa que há desigualdade social e econômica. Ao mesmo tempo, em relação às tecnologias, estão presentes em los lugares da maioria da população. Brasil é um caso muito interessante. Se observarmos com a pandemia, a gente se viu obrigada a quedar-se em isolamento. O comércio, as escolas e muitas instituições se veem obrigadas a cerrar suas portas à sociedade. O acesso e o uso da internet passou a depender de los pagos do plano de dados. Pero como pagar se o número de desempregados ha aumentado e agora alcança os 40 milhões, quase uma quinta parte da população brasileira? Para compreender a realidade brasileira, realizamos uma investigação bibliográfica analisando artigos e trabalhos científicos, principalmente aqueles com sesgo crítico, como os basados em la economia política de la comunicação, la cultura e la informação. Também realizamos investigação documental, analisando la legislação nacional e estudos de mercado. A influência da concentração em la radiodifusão, que liga quase ao 100% do país, com estações de rádio e televisão abertas, se analisa desde os principais conglomerados privados, ou seja, Rede Globo, SBT, Bandeirantes, Record e Rede TV. E em telecomunicações, são as empresas Oi, Claro, TIM, Bibo e Sky, que operam em telefonia fixa e móvel, banda ancha, ou seja, internet e televisão paga. Agora, se poucos grupos dominam os meios brasileiros, como se pode garantizar a diversidade cultural? Em o artigo, se tomam em conta questões sociais, culturais, políticas, econômicas e tecnológicas, verificando como os temas de comunicação e cultura han sido tratados por la ciência, as empresas e o governo, verificando a legislação brasileira, as iniciativas de los atores involucrados, as estratégias de conglomerados mediáticos e o posicionamento de organismos internacionais como a Unesco. Estudar comunicação e cultura é fundamental para compreender os meios brasileiros. As leis brasileiras, por exemplo, ignoram que existe convergência tecnológica em los meios, separando assim a legislação sobre radiodifusão de la ligada às telecomunicações. A legislação brasileira considera os diferentes sectores.
E o caso de la radiodifusão, apesar da Constituição Federal do Brasil estabelecer o princípio de complementaridade de los sistemas público-privado e estatal, que deve ser observado em Brasil, é o modelo apoiado por el governo e o mercado involucra estações de rádio e televisão de grupos privados brasileiros, dirigidos por políticos, famílias e igrejas. Os grupos de meios públicos e estatal quedam fora. Isso é muito mal. Se observa que o governo federal, aun sendo responsável nas estações de rádio e televisão, prefere ignorar a Constituição e deixar que o mercado domine em a área de los medios. As disposições legais simplesmente não se fazem cumprir, o que resulta em uma falta de diversidade cultural e pluralidade de conteúdo que se mostra em um país. Os grupos de medios mantêm seu poder e exercem influência sobre a formulação de políticas em suas áreas de especialização. Como explicar que as rádios comunitárias, que são hechas por membros da comunidade, estejam cerradas e se mantenham lares de políticos vinculados a grandes grupos mediáticos? Olha, según Ramonet, a concentração de conglomerados em área de los medios impressos, por exemplo, se dá para ganhar influência, para ter um projeto ideológico, um projeto dominante. Para Ramonet, os conglomerados mediáticos são atores importantes do mercado e, ao mesmo tempo, sua missão é difundir ideologias disfarçadas de informação, evitando a valorização e difusão da cultura. No caso da América Latina, especialmente em Brasil, a investigação sobre os efeitos da concentração de médios se ha desenvolvido em programas de pós-grado e em grupos de investigação como a economia política da comunicação e da cultura, escrito em el CNPq e que vem trabalhando desde 2017 na Fundação Casa de Rui Barbosa. O grupo realiza investigações, eventos, podcasts e livros eletrônicos, junto com investigadores de instituições educativas e de investigação nacionais e internacionais, para que a sociedade tenha acesso ao conhecimento e compreenda a importância de democratizar a comunicação, a cultura e a informação. Não se pode negar que o panorama mediático brasileiro é interessante pelos grupos de radiodifusão e telecomunicações, que se concentram em uns poucos grupos que dominam todo o território brasileiro. Sin embargo, essa concentração pode restringir o mercado, impedindo que os meios sejam democráticos, não promovendo a diversidade cultural ou o pluralismo de conteúdos. Democrar a comunicação é uma luta histórica dos movimentos sociais em Brasil, preocupação das organizações sociais em suas ações cotidianas, que tomam em conta as necessidades de reformular as políticas públicas, considerando a diversidade de produtores capacitados e qualificados para ceder e exercer controle sobre os meios de grande circulação, ademais de implementar meios de grande alcance comunitário, alcance local e comunitário, conceito também que pode ser apropriado por el âmbito cultural. É um hecho que todos compreendem a importância da comunicação e da cultura para a sociedade, pero é necessário que compreendam como funciona e que determina a legislação sobre os meios de comunicação em el país, porque se há conhecimento, a mobilização por la democratização da comunicação e da cultura em Brasil resultará em muitos espaços a ser conquistados por los movimentos sociais em lo que respeita ao involucramento pleno e não hierárquico de pessoas e organizações. É importante analisar os temas de comunicação e cultura em la era digital, desde a concentração e democratização de los meios brasileiros, já que a população é consumidora de meios. Assim, para que a comunicação e a cultura se democratizem em la era digital, é de vital importância verificar como os meios de comunicação interferem na seleção de informação e opiniões e ignoram a multiculturalidade em el país.
Depende de cada um de nós outros, depende de cada investigador científico profundizar em o tema e levar o debate à sociedade, já seja de maneira presencial ou virtual, através das redes sociais e digitais, ocupando espaços e compartilhando conhecimentos com todos os brasileiros, porque a comunicação e a cultura são e devem seguir sendo um direito de todos. Muitas graças e buenos dias.